To be or not to be? That is the question. Hoje eu vou falar um pouco sobre modernismo brasileiro, que foi um dos mais importantes movimentos culturais do Brasil e que neste ano de 2022, o marco da Semana de 22, Semana de Arte Moderna, completa o seu centenário. Esse é um ano, aliás, muito significativo, também de bicentenário da independência do Brasil. Eu estudei o modernismo recentemente no mestrado e eu estive em contato com as obras de Oswald de Andrade, de Mário de Andrade, que são os grandes nomes deste movimento, e eu acredito que, em grande medida, no caso do Brasil, é a arte, são esses movimentos, tanto o modernismo, quanto o tropicalismo, quanto o cinema novo no cinema, que contém o pensamento brasileiro, que contém a filosofia brasileira mais do que a filosofia no sentido estrito, acadêmico. É claro que existem muitos filósofos brasileiros importantes e pouco reconhecidos, pretendo fazer vídeos sobre isso também, mas no caso da influência e do impacto na cultura, eu acredito que é a arte que tem uma mão formadora muito forte. Eu estudo Schiller no mestrado, e ele fala da educação estética da humanidade. E eu acho que, principalmente ao longo do século XX, as correntes artísticas e os movimentos culturais brasileiros tiveram uma mão formadora muito grande. O modernismo foi um movimento que, num primeiro momento, se preocupou em trazer para o Brasil e consolidar no país aquilo que estava acontecendo de mais inovador nas artes no mundo afora, nas correntes artísticas de vanguarda, o futurismo, o cubismo, que vão ter uma recepção muito negativa a princípio, como a gente observa pela resposta de Monteiro Lobato aos quadros de Anita Malfatti, o ataque que ele faz depois de uma exposição de 1917, por uma estranheza, por uma não familiaridade, por uma não aceitação da arte moderna, de maneira geral, e de sua chegada no Brasil. A arte moderna ela é muito marcada pela reflexão, pela filosofia, ao contrário da arte clássica, que a gente pode chamar de regime do belo. Ela não está preocupada com a mímese, com a representação, que vem lá da poética de Aristóteles e que permeou a arte na tradição ocidental. Isso é algo que o Schiller já percebia no final do século XVIII, com o seu famoso texto da poesia ingênua e sentimental. Enquanto o artista ele é ingênuo, ele é imerso na natureza e vive essa serenidade, essa harmonia com o seu objeto, com o seu mundo, o artista moderno ele é marcado pela reflexão, pela angústia, pela nostalgia, e ele tem uma certa pretensão ao ingênuo, a um estado que ele não experimenta mais. Na era moderna, a gente tem uma despreocupação com a representação, até pela fotografia, por ser algo que perdeu um pouco o destaque. Então isso, de certa forma, libertou a arte, E a gente vai ver as vanguardas já com o impressionismo, com o cubismo do Picasso, se emancipando dessa necessidade. Então, num primeiro momento, os modernistas vão se preocupar com isso, com trazer e consolidar no Brasil a estética de vanguarda, e, num segundo momento, eles vão se preocupar com a identidade nacional, com essa educação estética do brasileiro. Isso vai estar muito presente no romance Macunaíma, do Mário de Andrade, que é um dos maiores romances de experimentação do Brasil e que é permeado por reflexão, por pensamento, por uma preocupação com a identidade nacional. No caso do Oswald de Andrade, ele vai enfatizar a noção de antropofagia, que é algo que vem de um canibalismo, de algo muito natural de determinados povos, que ele busca incorporar como uma noção estética e formadora do Brasil, de que nós devoramos as matrizes estrangeiras e criamos algo novo, algo original. A ideia da antropofagia é que, devorando aquele ser, você consegue consumir, consegue possuir o que ele tinha de mais valioso, o que ele tinha de melhor. Ele publica
dois manifestos que são muito significativos, o Manifesto Antropófago e o Manifesto da Poesia Pau-Brasil. Eu vou ler aqui alguns trechos deles e vou concluir com uma Poesia Pau-Brasil. E a própria noção do manifesto é algo muito moderno, assim como o romance, né? É um tipo de gênero que vem junto com a vanguarda, que diz respeito a essa luta, assim como a origem militar do termo vanguarda, né? É um combate para esse próprio modelo poder existir, né? E assim ele cria os seus futuros apreciadores, que podem ser poucos no tempo presente, mas que no futuro, né, quando isso estiver pronto para ser apreciado, vai ser algo numeroso e vivo e potente. Ele começa o Manifesto da Poesia Pau-Brasil assim: a poesia existe nos fatos. Os casebres de açafrão e de ocre nos verdes da favela, sob o azul cabralino, são fatos estéticos. O carnaval no Rio é o acontecimento religioso da raça. Pau-Brasil. Wagner submerge ante os cordões de Botafogo. Bárbaro e nosso. A formação étnica rica, riqueza vegetal, o minério, a cozinha, o vatapá, o ouro e a dança. Toda a história bandeirante e a história comercial do Brasil. O lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos, comovente, Rui Barbosa. Uma cartola na Senegâmbia, tudo revertendo em riqueza. Mais à frente ele diz: nossa época anuncia a volta ao sentido puro. Um quadro são linhas e cores. A estatuária são volumes sob a luz. A poesia Pau-Brasil é uma sala de jantar das gaiolas. Um sujeito magro compondo uma valsa para a flauta. E a maricota lendo o jornal. No jornal anda todo o presente. Nenhuma fórmula para a contemporânea expressão do mundo. Ver com olhos livres. No final ele diz: o trabalho da geração futurista foi ciclópico. Acertar o relógio império da literatura nacional. Realizada essa etapa, o problema é outro: ser regional e puro em sua época. O estado da inocência substituindo o estado de graça, que pode ser uma atitude do espírito. O contrapeso da originalidade nativa para inutilizar a adesão acadêmica. A reação contra todas as indigestões de sabedoria. O melhor de nossa tradição lírica, o melhor de nossa demonstração moderna. Apenas brasileiros de nossa época. O necessário de química, de mecânica, de economia e de balística. Tudo digerido, sem meeting cultural, práticos, experimentais, poetas, sem reminiscências livrescas, sem comparações de apoio, sem pesquisas etimológicas, sem ontologia. Bárbaros, crédulos, pitorescos e meigos, leitores de jornais, Pau-Brasil, a floresta e a escola, o Museu Nacional, a cozinha, o minério e a dança, a vegetação, Pau-Brasil. Oswald de Andrade, Correio da Manhã, 18 de março de 1924. O Manifesto Antropófago começa da seguinte forma: só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do mundo. Expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that is the question. Contra todas as catequeses e contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropófago. Estamos fatigados de todos os maridos católicos suspeitos postos em drama. Freud acabou com o enigma mulher e com os sustos da psicologia impressa. O que atropelava a verdade era a roupa, o impermeável entre o mundo interior e o mundo exterior. A reação contra o homem vestido. Mais à frente, ele tem uma das passagens que eu acho mais interessantes. Nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará. Mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. Ele termina esse texto assinando no ano de 374 da deglutição do bispo Sardinha, fazendo uma referência ao sacerdote que foi devorado por índios caetés quando ele chegou no Nordeste brasileiro. E eu acho que o Oswald até erra o ano, mas não sei se ele erra de propósito. Mas é algo muito interessante, muito original, é um pensamento muito sólido e ele
consegue aplicar isso muito bem na prática, na poesia, que existe nos fatos, né? Não é só nos textos líricos, mas está também nas casas, nas ruas, no samba. Agora eu vou ler para vocês uma poesia pau-brasil que eu acho que é minha favorita. Se chama Erro de Português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena, fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Bom, pessoal, acho que é isso que eu queria trazer para esse vídeo e eu acho que é muito interessante a gente pensar esse aspecto do pensamento mesmo brasileiro que se encontra mais forte nas correntes artísticas, nas manifestações culturais, nos movimentos, na poesia, na literatura, na música, no cinema, né, com o Cinema Novo. Clique aqui em cima no card se você quiser assistir a minha aula sobre Glauber Rocha e o Cinema Novo. Eu acho que o modernismo teve um papel muito grande nisso, de emancipar e de trazer uma certa originalidade para a arte, para a cultura brasileira. No final dos anos 40, o Oswald de Andrade levou o Albert Camus, que viajava para a América Latina, e no caso para o Brasil, para conhecer os costumes brasileiros. Ele levou o Albert Camus para Iguape, para uma cidade muito tradicional, muito antiga, que tem uma das maiores festas religiosas do Brasil, a procissão do Senhor Bom Jesus de Iguape. E isso fez com que o Camus depois até escrevesse um conto chamado A Pedra que Cresce, que atualmente eu adapto para o cinema e que faz parte do Exílio e o Reino, que é o livro de contos do Camus, é o último conto. Nessa viagem ele deixou uma assinatura, uma mensagem para a cidade de Iguape, assim como Oswald. E eu tive a oportunidade de visitar o local onde esse manuscrito está e até gravei um vídeo que você pode assistir clicando aqui em cima. Nesse vídeo, além de mostrar para vocês os manuscritos que eu seguro na minha mão no momento de grande emoção, né, tanto do Oswald quanto do Camus, eu conto um pouco mais sobre essa história. Muito obrigado por assistir, deixe uma curtida se você gostou desse vídeo e até a próxima!